Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, por estes dias, dezenas, se não centenas de chefes de Estado e de Governo, centenas de outros governantes e milhares de interessados oriundos de todos os cantos do planeta concentram-se em Glasgow para a 26ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. Em cada uma destas COP, e não será diferente nesta, enquanto os governantes anunciarão medidas e assumirão promessas e compromissos solenes, nas ruas dezenas e centenas de milhares dirão que estão cansados de boas palavras, de eventos extraordinariamente bem produzidos, de promessas lançadas ao vento. Infelizmente, o tempo tem dado razão aos segundos. Faça-se o balanço das cimeiras e podemos concluir que a vida tem dado razão aos ativistas que se mobilizam nas ruas para gritar bem alto que não acreditam nos debates e conclusões que se assumem nos debates oficiais. E é por isso que olhamos para esta COP, uma vez mais, com desconfiança. Desconfiança pelos enquadramentos em que ela é feita. As alterações climáticas estão aí com toda a força. Os fenómenos extremos que variam entre cheias de dilúvio a secas extraordinárias, incêndios ou furacões destruidores, são realidades cada vez menos raras. Os povos estão a sentir de forma cada vez mais cruel os seus impactos e consequências. Acumula-se o medo, a inquietação, a dúvida e a desesperança, promovida pelos cenários mais catastrofistas que a cada dia se apresentam. Desconfiança porque, ao invés de se integrarem no debate e ouvirem todas as partes, os mais ricos, os mais poderosos do mundo e, logo devemos dizê-lo, os mais poluentes, se juntarão cúmplices pelos mais altos responsáveis das Nações Unidas para, longe das principais vítimas, fazerem mais anúncios e mais promessas. Desconfiança porque se levantam vozes procurando impor agendas para debate que não apenas não concorrerão para resolver os muitos problemas que temos no ambiente e no clima, como avolumarão dificuldades e divisões estéreis. Os verdes recusam a ideia da contradição entre gerações. Não seria justo assacar responsabilidades indiscriminadamente a uma geração que aprendeu a ler por uma ardósia ou andou descalça, aqueles que começaram a trabalhar ainda crianças. Recusamos a responsabilização individual e, em consequência, as linhas de resposta que assentam tudo na alteração de comportamentos, esquecendo as políticas públicas e o modo de produção atual, altamente agressivo para o ambiente. Assim como recusamos a ideia de que aqueles que são os esquecidos do progresso, lá nos países em desenvolvimento, vejam agora limitadas as possibilidades de progresso para que outros possam prosseguir o seu rumo de consumo e poluição. Desconfiança ainda, porque o exemplo que temos no país, se estendido a todos os outros países, não augura nada de bom. Como ainda na semana passada aqui afirmamos, pode-se encher a boca falando de alterações climáticas e é provável que o Governo se apresente em Glasgow, como no ano passado, como na última, afirmando o país como um exemplo nesta matéria. Mas é preciso que os atos correspondam às palavras. Os caminhos de mitigação e adaptação às alterações climáticas passam por mudanças profundas nas opções de política, desde logo nos transportes e na mobilidade. E o Governo o que faz? Marca passo na valorização da ferrovia e no objetivo essencial de ligação a todas as capitais à rede ferroviária nacional. Arrasta aos pés num caminho que começamos e que é determinante, o da prioridade aos transportes públicos, e recusa a gratuitidade numa primeira fase até aos 18 anos. O combate a que já chamaram das nossas vidas passa por decisões compatíveis com esse objetivo, mas o Governo insiste na obsessão da construção de uma estrutura aeroportuária numa zona de alta sensibilidade ambiental, como o estuário do Tejo, e tenta ludibriar as decisões democráticas e vinculativas das autarquias, mais uma vez com a cumplicidade do PSD. Assim como insiste em desventrar áreas de grande biodiversidade e de importância para as populações para alimentar a negociata da extração de lítio. Numa e noutra situação, o que pesa é a opção errada de que o caminho pode ser o de substituir transporte individual em viaturas movidas a combustíveis fósseis por transporte individual movido a energias ditas verdes, quando a grande opção tem de ser a de trocar o transporte individual pelo transporte coletivo.
exatamente como não será o caminho abater hectares de árvores sumidouros de carbono para substituir por fotovoltaicas. O triste exemplo da herdade da Torre Bela, onde não só se abateram árvores, como se procedeu à matança de centenas de animais de grande porte numa selvática operação para satisfazer os egos de uma clientela. Além do mais, deu um bom contributo para se perceber quão perverso pode ser o princípio do poluidor-pagador. Quem pode, paga. E nem se preocupa se tem de pagar muito ou pouco. Na Torre Bela pagaram milhares de euros para matar centenas de veados. A uma outra escala pagarão milhões de euros para continuarem a poluir. Outro caminho e outra determinação são necessários, até porque o Acordo de Paris, mesmo limitado, não está a ser cumprido por falta de vontade dos governos. Portugal está dotado de um conjunto de instrumentos que regem as decisões políticas relacionadas com as questões climáticas e que impõem uma transversalidade em diversos setores governativos e na sociedade. A atuação dos poderes públicos é determinante, bem como a dos agentes económicos e dos cidadãos em geral. Nesse sentido, a aprovação de uma lei do clima representará mais um instrumento nessa direção. Relativamente ao consumo alimentar, é necessário apostar no mais sustentável e não ficarmos tão dependentes de pecuária de produção intensiva. Incentivar a produção local para as necessidades de consumo local para diminuir a pegada ecológica. A preservação da floresta é também um importante meio para a retenção de carbono. Mais floresta significa maior capacidade de captura de CO2. Portugal precisa também desenvolver fontes de energia renováveis e sustentáveis, assim como apostar na eficiência energética, mas sobretudo precisa de criar um sistema de transportes coletivos que responda às necessidades das populações em todo o território e de continuar o caminho do incentivo à mobilidade suave e ativa. Terminei, Sra. Presidente. Obrigada.